Oi, pessoal, eu sou a Gabi, da equipe Maestria, e hoje estamos aqui com um dos nossos professores de Direito, o professor Felipe Pérez. Prazer, professor! Prazer, Gabi. Tá Tudo feliz de estar bem? aqui com a gente? Sim, com certeza. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o direito para concurso público, como começar a estudar, quais são as principais dicas e macetes com o nosso profissional, ninguém melhor para responder, né? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, professor, você pode falar um pouquinho sobre as disciplinas de direito que são mais cobradas, assim, nos concursos? As disciplinas de direito mais cobradas, Gabi, em regra, lógico, tudo depende muito do concurso, do tipo de concurso, né? Mas nós temos aí como um grande padrão direito constitucional, direito administrativo, que acho que são as bases aí de praticamente de todos os concursos, ensino médio, ensino superior. E as legislações esparsas que nós chamamos, né? Que são todas as leis nacionais, estaduais, municipais, aí que podem cair no seu concurso. Então, tudo vai depender muito, né? Mas nós temos aí uma base, pelo menos, que a gente sempre sabe que acaba caindo, que é direito constitucional, direito administrativo, em alguns concursos, né, direito processual civil, direito civil, mas eu acredito que a base de todos os concursos seja direito constitucional e administrativo. Então, sempre tem que ter foco nessas matérias, com certeza. Realmente um conteúdo bem extenso, né? Bastante coisa para estudar. Sim, sim. Sempre, né, direito constitucional, direito administrativo, principalmente, cai muita coisa e em todos os concursos acaba sendo um padrão, né, o que acaba pedindo um pouco mais, em alguns um pouco menos, mas existe sim um padrão nessas matérias. Então, eu acredito que o foco principal sempre deva começar por elas. Certo. E quais são as principais diferenças entre os concursos em relação às disciplinas exigidas? Acredito que justamente isso também, né, é o nível das questões, o nível das perguntas que são feitas em relação a essas matérias, né? Então, em tese, em concursos de nível médio é mais comum você ter questões de lei seca, né, da lei, o texto de lei. Quando nós falamos em lei seca, estamos falando ali do texto de lei, né, dos artigos em si. Né? Então, pegadinhas relacionadas à lei seca, aos artigos em si. Quando eu estou tratando de concursos de ensino superior, aí eu já tenho que me preocupar com outras coisas, como doutrina, jurisprudência, né? Na verdade, problemas relacionados ao direito que às vezes são trazidos também, né, nos concursos. Então, o que acaba diferenciando são os níveis dos concursos e o estilo das perguntas, principalmente, tá? Entendi. E quais são os métodos que você considera os mais eficazes para quem quer realmente começar a estudar agora? Os métodos mais eficazes, logicamente, que o primeiro passo, né, é sempre você conhecer seu edital, conhecer o que está caindo no seu concurso, mas o estudo do direito, ele sempre vai ser mais eficaz quando eu faço a leitura da lei seca e faço o estudo escrito, ou seja, eu escrevo, faço um resumo, faço um fluxograma, faço um mapa mental independente, mas o fato é que dificilmente você só com a leitura da lei seca, que é um conteúdo denso, um conteúdo extenso, né, com palavras complexas, que tem uma dificuldade muito grande de entendimento, você vai conseguir absorver aquele conteúdo somente lendo. Então você tem sim que trazer aquilo para a sua realidade, e geralmente quando você escreve, você consegue trazer. Escrever de uma forma que você compreenda também aquilo que você está lendo. Isso facilita seu estudo para você depois ler esse material, né, como um resumo seu para você entender com mais facilidade. Então, lógico que o primeiro impacto com a legislação, o primeiro impacto, né, que você vai ter com o estudo do direito vai ser complicado, né? Então, você não pode desanimar, você vai ter que ler uma, duas, três, criar uma base ali de conteúdo e isso vai começar a ficar mais fácil. Você vai conseguir, sim, se ambientar e ter um estudo mais prático, né, mais simplificado desse material. Mas, com certeza, a leitura da lei seca e o estudo, né, escrito, sem dúvida, são os principais pontos. Eu sempre aconselho também para quem está começando a assistir videoaulas. As videoaulas também trazem um conteúdo que acaba filtrando, facilitando também depois a leitura da lei seca. Tá? Então, acredito que sejam esse combo de coisas, Sim. com certeza trará um resultado. E sendo assim um conteúdo tão extenso e tendo essa parte prática necessária à leitura, como você
acredita que seja a melhor maneira de organizar um cronograma de estudos para essas disciplinas? Pegando o seu edital, e o ideal é sempre você tentar aí encaixar, né, uma, talvez duas matérias durante a semana, né? A realidade é, lógico que não, nem todo mundo consegue, mas a forma que eu entendo que seria mais correta seria isso, até para não se sobrecarregar com o estudo, né, de muitas matérias. Ter aí uma rotina desse estudo, então quando você faz um planejamento semanal, você consegue saber que na segunda você vai estudar isso, terça. O ideal é, se você puder, incluir aí os finais de semana para fazer exercícios, fazer revisões. Então não adianta só você ir para frente com o material, você tem que voltar estudando o que você já, né? Exatamente. Então a revisão também é extremamente importante. Então talvez o importante é ter ali durante a semana seu cronograma, um dia para fazer revisões, um dia para focar em exercícios. Então, esse conjunto de habilidades que você vai desenvolvendo, fazendo um cronograma, também gera uma disciplina. Então, gerando uma disciplina, você acaba também se dando melhor. Então, a minha ideia seria essa, né? O meu palpite para você que está querendo começar seria justamente esse, né? Fazer durante a semana aí um cronograma. É justamente a maior dificuldade, né, da maioria das pessoas que está prestando concurso, é com encontrar certeza. essa rotina, essa disciplina. Encontrar, encaixar, né, essa rotina, isso faz parte de todos os concursos e, na verdade, é uma dificuldade de todas as pessoas, não existe um grupo específico, né? Sim. Quais são os erros que você considera mais comuns que os candidatos costumam cometer nesse começo de estudar, de procurar as coisas e que pode ser evitado? Eu acho que um dos principais erros é querer estudar somente quando o edital está aberto. Então, você querer começar a estudar algo somente após, quando o edital se iniciou, quando saiu o edital, eu acho que é um dos principais erros, porque você, obviamente, se você não tem já um histórico, um conteúdo, já não tem uma base, você não vai conseguir absorver esses editais enormes que nós nos deparamos cada vez com mais conteúdo, você não vai conseguir absorver ali em 3 meses, por exemplo, que seria um prazo, geralmente, do edital até a data de uma prova. Tá? Então, acho que esse é um dos principais erros. A falta de preparo consciente, a falta de um preparo prévio, de você já vir estudando, né? Você ter um foco também no concurso, porque também esse é outro problema. As pessoas não focam no concurso. Elas não sabem o que elas querem. Será que eu quero uma carreira policial? Será que eu quero uma carreira no Poder Judiciário? Será que eu quero uma carreira de fiscal? Será? Então, assim, quando eu não sei, quando eu atiro para todos os lados, também me dificulta muito, porque todos os editais, cada carreira tem ali umas especificidades, tem matérias que caem com frequência. Né? Então, se eu não foco e não estudo aquelas matérias, eu começo a estudar tudo e acabo não estudando nada. Essa é a grande realidade. Então, acho que esses são um dos principais pontos ali, um dos principais erros das pessoas que estão querendo começar. E você acredita que é funcional estudar por provas anteriores? Eu acredito que sim. Eu acho que sempre é importante nós pegarmos as provas anteriores da banca, porque eu preciso conhecer a banca que está fazendo o meu concurso. E a forma mais efetiva é, logicamente, você pegar as provas anteriores. Lógico que isso não é a única forma, né? É uma das. Então, uma das formas de eu passar no concurso, de eu conhecer o concurso, é conhecendo a banca, conhecendo as provas, o tipo de técnica que ela usa, as questões que ela usa, como que são as respostas, se ela pergunta se é correta, se é incorreta. Então, tudo isso acaba sendo relevante no final do meu estudo. Tá? Então, acho sim que é muito eficaz estudar pelas provas anteriores, inclusive eu sempre recomendo. Né? Eu só faço uma observação que as pessoas têm que ter uma cautela. Quando eu falo de direito, eu tenho que tomar cuidado para ver se aquelas provas anteriores já não estão defasadas em relação à legislação. Tá? Então, às vezes a lei já mudou e aquela prova já não serve mais. Temos que tomar cuidado com isso. Porém, de resto, com certeza eu aconselho sempre. Existe algum padrão ou tema recorrente que os candidatos deveriam se atentar? Cada banca tem o seu padrão, né? Tem o seu estilo de pergunta, tem ali dentro das matérias do direito, se você pegar as provas, você consegue reconhecer ali os temas mais recorrentes, né? Então,
tem os artigos que geralmente eles gostam de cobrar, tem a forma de pergunta que eles gostam, dentro das matérias, direito constitucional, administrativo, civil, dentro das legislações que tem, eles sempre acabam cobrando praticamente as mesmas coisas, eles dão uma nova roupagem na questão, mas geralmente é muito similar. Tá? Então, voltamos ali ao que nós estávamos falando. Por isso a importância de você estudar as provas anteriores. Porque estudando as provas anteriores, você começa a conhecer os macetes que cada banca tem. Tá? Então você acredita que é importante sempre se manter atualizado, né? Você tinha comentado sobre a ideia de que é um risco, né, você estudar a prova anterior e não se atentar a esse detalhe. Sim. Então é sempre importante estar atualizado na legislação. Sim, toda vez que eu vou estudar direito, né, nós temos que tomar muito cuidado. Aliás, eu sempre oriento os alunos a entrarem, quando vão estudar a legislação, entrar no site do Planalto, tá? O site do planalto.gov.br, que é lá que estão todas as legislações atualizadas. Então, se eventualmente tiver alguma alteração, vai estar constando lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos estudando há muito tempo para o concurso e nós temos vários materiais, né? Aqueles materiais já estão ultrapassados para algumas coisas. Então, nós temos que tomar essa cautela. Eu preciso verificar, será que esse material ainda dá para utilizar? Será que não ficou defasado? Será que já não tem legislações que já não estão mais em vigor ou que tiveram alterações? Então, isso é importante eu saber. Tá? Porque isso pode fazer toda a diferença na sua prova. Sim, tá? Então, seria basicamente isso em relação a esse ponto. Tem muita gente que fica desesperada quando vê que tem alguma matéria de direito no edital e pensa, nossa, acho que eu teria que ter feito uma faculdade de direito só para entender isso. E no final não é bem assim, né? Você consegue aprender estudando e focando naquela matéria. Você não precisa, às vezes, ter um conhecimento tão abrangente do direito como um todo e precisa focar mais naquela matéria, tá certo? Sim, com certeza. Eu acredito que isso criou-se, né, essa ideia de que se eu não sei direito, se eu não estudei direito, eu não vou conseguir passar no concurso que tenha matérias de direito. E isso, na verdade, não existe, né? O que você precisa ter é perseverança, ter persistência. Se você chegar e se deparar com as matérias de direito e já se assustar, né? Então, assim, se nós pensarmos por esse lado, nós também que somos da área de direito nos deparamos frequentemente, às vezes com matemática, né? Com outras matérias que são fora. Então, assim, isso faz parte, isso tá para todo mundo, né? Eu mesmo, para mim, eu tenho um problema seríssimo com matemática. Então, eu me coloco no lugar das pessoas. Só que eu sei que se eu estudar, né, se você tiver foco para o seu concurso, você consegue ir suficientemente bem para ser aprovado. Então, essa é a ideia para o direito também. Às vezes, a concorrência é só com você mesmo, né? Só você tem que saber que você precisa ter foco, você vai ter que estudar, você vai se deparar, vai ter uma certa dificuldade, obviamente que sim. Mas é uma ideia equivocada de achar que quem é do direito também tem todo o conhecimento, detém todo o conhecimento da legislação que vai cair no concurso. Não, isso não é verdade. Tá? Então, às vezes, você consegue se equilibrar, se equiparar tranquilamente com alguém que é do direito, às vezes até mais. Então, não é incomum, às vezes, pessoas que não são do direito passarem concursos direcionados ao direito. Tá? Então, isso depende somente do seu estudo e das técnicas que você vai utilizar. Sim. E para finalizar, qual é a sua principal mensagem para os nossos concurseiros que vão prestar com matérias de direito? O que você tem a dizer para eles? Compilando, né, tudo isso que nós falamos aqui, que basicamente foram várias dicas, né? Mas eu acho que principalmente, a principal de todas, que acho que as pessoas acabam falhando um pouco, leia o edital, conheça seu edital, conheça as matérias que vão cair, né? Vocês precisam fazer essa leitura do edital. É importante vocês conhecerem todas as matérias, o número de questões, o peso, às vezes, eventualmente, né, de uma matéria e de outra também é de extrema relevância, porque isso pode lhe trazer uma vantagem para você. Tá? Então, estude, né, o máximo de tempo possível que você conseguir. Não ache que só porque você está estudando 1 ou 2 horas é pouco. Se você estudar 1 ou 2 horas com eficiência, eu garanto para você que é muito melhor do que quem está estudando 6, 7 sem prestar atenção no que está fazendo. Tá? Então, isso é outra informação importante. Não é o tempo que vai trazer o resultado, e sim a consistência, a eficácia do seu estudo. Ok? Isso é de extrema relevância. E
as outras dicas que eu dei, né? Estude escrevendo, assista videoaulas, faça muitas questões, tomando cuidado sempre, né, com a prova que você está fazendo. Tenha foco no seu concurso, não queira resolver questões de todos os concursos que aparecem, de todas as bancas que aparecem, esse é também outro erro, né? Foque no nível do seu concurso. Então, assim, todas essas questões, todos esses pontos, eu garanto que vocês terão resultado, ok? Então, basicamente, seriam essas principais dicas aí. Muito obrigada, professor, por ter comparecido ao nosso podcast. Eu que agradeço. E se você ficou preocupado, se você quer prestar, não sabe como começar, não sabe como estudar, a nossa escola preparatória para concurso público Maestria está aqui para ajudar você com professores no nível maravilhoso do nosso Felipe, nosso professor de Direito. E temos também professores das outras matérias. Então, se você tem esse interesse e quer começar, não perca essa oportunidade, entre em contato com a gente e siga a gente nas nossas redes sociais.